Olá, me chamo Pedro Amarante e seja bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje vamos entender um pouco sobre a formatação condicional e vamos responder a mais uma questão de concurso. Vamos entender por que a formatação condicional é muito importante para essa poderosa ferramenta que é o Excel e como usar ela de modo eficiente e eficaz. E aí, vamos lá começar a aula? Bom, estamos aí com questão, certo? Instituto Unic, Câmara de Sena Madureira, cargo de analista administrativo, legislativo, do ano 2025. Qual a fórmula você utilizaria no Excel 2016 para somar os valores das células de A1 até A10? Nós já vimos essa questão, certo? Nas aulas anteriores, acredito que foi até na aula 6, ou foi na aula 5, uma das duas, nessas duas últimas que a gente lançou. E aí, gente, é a questão do conceito que a gente viu nas aulas do intervalo, do ponto e vírgula e dois pontos. Quando a gente criou nossa tabela lá, nós vimos que existe o conceito bem definido quando a gente utiliza uma fórmula do Excel de ponto e vírgula e depois quando a gente utiliza, pode ser a mesma fórmula ou outra fórmula, os dois pontos, certo? Vamos ver como é que a gente utilizaria, o que é que a gente utilizaria para somar esse intervalo aí, certo? Das células A1 até A10. Bom, já estou aqui com o meu Excel aberto, certo? Ainda na nossa tabela lá, que a gente criou e a gente personalizou, Temos nosso último toque final na aula passada, na aula 6, onde a gente personalizou nossa tabela. E aqui eu já tenho, vou dar aqui o F2, como a gente já estudou também, essa tecla de atalho. Aqui eu já tenho uma forma bem utilizada, igual multi, e eu já tenho aqui o ponto e vírgula, ponto e vírgula, B3, C3. Certo? Eu vou lançar vou colocar aqui no final aqui, essas duas aqui, vou mesclar e vou colocar aqui total. E aí eu vou lançar o total do valor e o total do total, certo? Se bem que eu posso até tirar a mesclagem aqui e botar só, porque também tem o total da quantidade, Então vamos lá fazer, usar aqui o alinhamento, vou utilizar aqui tamanho 14 também, certo? Vou botar aqui um negrito, Ctrl N, que a gente já viu também. E aí vamos entender um pouco do conceito, da nossa questão. Como eu quero, ele disse lá que é de A1 até A10, mas isso independe do intervalo de célula. Podia ser de A10 até A50, de A3 até A70, enfim. Ele quer saber qual utilizaria para somar um intervalo. Então, vou começar com igual, digitar igual, soma, e abrir parênteses. Como nós já vimos ao criar nossa tabela, conceito de ponto e vírgula e dois pontos, nós vimos que ponto e vírgula, quando a gente criou a tabela usando uma fórmula multi, significa que eu quero multiplicar um valor com o outro, Como até já dito na nossa aula, a gente disse para Excel multiplica para mim, quando a gente utiliza o ponto e vírgula, Excel multiplica para mim o valor X e o valor Y, certo? E os dois pontos é o até, como a gente criou a nossa tabela. Então eu posso botar aqui, Excel soma para mim do B3 até
o B10. E aí ele já pegou o intervalo aí todinho. Quando eu fecho parênteses e dou Enter, ele já aplica a soma para mim, certo? Vou só aumentar aqui um pouco mais, 14, botar aqui negrito, pronto. Vou botar aqui o fundo também para tudo e mudar a cor da fonte. Pronto. Eu posso fazer o mesmo com os valores, igual soma, abre parênteses. Excel, soma para mim os valores de C3 até C10. Fecho parênteses, dou Enter. Então nós vimos aí, né, que para aplicar lá o intervalo da soma dos valores de A1 até A10 seria igual soma A1, A10. Será que tem esse item lá? Tem sim, né? Temos aí o item A, igual soma A1, A10. Tudo entre parênteses, certo? Porque não é o item B? Porque tem um traço, né? E aí se eu estou somando e boto A1 traço A10, ele vai diminuir. Ele bota o que está dentro do parênteses como prioridade. O item C também não é, porque é igual soma, como vimos, né? O item C fica igual soma A1 e A10, né? E o item D, o Edsan, não existe no Excel. O Edsan é uma forma do Calc, que é similar ao Excel, só que não é da Microsoft Office, né? É da LibreOffice. Então, o item A, vamos ver se a resposta é correta. É sim. Então, aí o item A, como resposta correta, 89,4% das pessoas que responderam essa questão acertaram. Obrigado, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje vamos entender um pouco de formatação condicional, mas antes eu vou só melhorar aqui a minha tabela, igual soma D3, D10, fecho parênteses, dou Enter. Pronto, só para melhorar aqui o visual. Tá aqui, vou escolher todas as bordas e agora opa, aqui bordas extensas espessas, pronto, aqui também, aqui também, pronto, tudo ok aí. Vou botar aqui os meus centralizados, números, né, para ficar igual nas todos. Pronto. Formatação condicional, pessoal, é uma pré-definição. Ele vai formatar sua tabela, sua célula, né, ou seu intervalo de célula, como a gente acabou de ver, de um determinado tipo, certo? Seja uma cor, seja uma barra de cores, seja um símbolo, enfim, um determinado tipo de acordo com o valor que tem dentro dela, certo? Vou formatar de duas formas. Essa aula aqui vão ser 3 aulas sobre formatação condicional, tem bastante coisa para falar. E aí eu vou aplicar a forma mais simples aqui na quantidade, onde eu seleciono, vou dar um clique, segurar dentro da primeira célula de quantidade, né, que é o número 5, que é a B3. Tá aqui o nomezinho dela aqui em cima, B3. E aí clique, seguro dentro dela e arrasto até a última, até o chocolate, que é a B10. Dou um clique em formatação incondicional e eu vou escolher barra de dados. Por que barra de dados? Porque não escala de cores? Porque a barra de dados vai me dizer, né, quando minha quantidade estiver acabando visualmente, certo? Vou escolher aqui barra de dados, vou colocar uma cor aqui, vou botar em mais regras, que eu quero definir essa cor, certo? E aí abriu essa nossa janelinha. Aqui a gente pode predefinir, né? Vou personalizar como é que vai funcionar a nossa barra de dados. Vou começar pelo tipo, que é número, valor menor vou deixar como 0, e o máximo também número, vou botar valor maior, vou botar 50. Pode ser qualquer valor, tá, pessoal?
E a nossa barra de dados vai ser um preenchimento gradual, onde eu vou escolher a cor vinho. A cor vinho, e vai ter uma borda, certo? E a cor da borda é a preta. E aí está como é que vai ficar. Ele vai do escuro ao mais claro, do vinho até o branco, certo? Vou dar um OK. E aí está. De acordo com a minha quantidade, até 50, certo? Ele diz como é que está de acordo com o número que tem dentro da célula, né? A barra de dados que eu coloquei com a formatação condicional, ela está me indicando se aqui tem 12, o 12 é o valor maior, né, que tem entre o intervalo aqui, né, de todos os números do intervalo das células aqui de B3 até B10. E ele é o maior valor que tem até chegar aos 50. Quando eu vou mudar aqui o feijão, vou botar a quantidade de 50. Quando eu chego em 50, só dá 2 cliques, tá, pessoal? Vou mudar aqui 2 cliques ou aperta F2. E aí, vou apagar, vou botar 50. Tá aí. Quando chega em 50, ele enche, a minha barra de dados enche. Por quê? Porque eu defini que o valor máximo lá era 50. Certo? Se eu chegar aqui em 25, a minha barra já fica na metade da célula. E aí, não fica tão cheio assim. E aí vai, de acordo com o valor que tem dentro da célula, ele vai indicando, né, com a barra de dados que eu coloquei. Certo? Vou colocar aqui também uma barra de dados, só que aqui eu vou botar até 100, né? Visto que eu posso aumentar aqui os valores. Então, número. Cliquei na célula, né, de B11, que é a maior de todos, que é o total, né? E vou lá, clico em formatação condicional, coloco o setinha barra de dados, mais regras. Mínimo, número. Máximo do tipo número, 0 até agora 100, certo? Vou colocar a mesma cor, vinho, preenchimento gradual. Dessa vez vou colocar sólido e aí a borda continua. Posso deixar sem o número 67, ó, se eu clicar nessa marcação aqui, ele mostra só a barra, tira o número 67. Vou marcar aí para vocês verem. OK. E aí tá só a barra. À medida que vai chegando próximo a 100, eu tô com 67. Vou deixar aqui 10. Vai para 77. Vou deixar aqui 5, né? Que é 2 mais 3, 5 para ir para 80. Tá aqui. Tá um pouco, tá 77, aqui já deve estar com 80. E aqui eu vou botar 10, vou botar 20 para ir para 100. 20. Opa, por que não preencheu? Vamos ver lá na regra. Para a gente mudar a regra, pessoal, a gente é só selecionar a célula que já está formatada, né, com a formatação condicional. Clica na formatação condicional, gerenciar regra. E aí está a nossa barra de dados, onde eu clico, né, na regra que eu coloquei e clico em editar regra. Vou desmarcar aqui, porque eu quero ver qual é o número que está, e vou clicar em OK. Depois aplico, clico em aplicar, OK. Está com 91, por isso que não chegou assim ainda. Então aqui eu posso aplicar 91, vou botar aqui 9, 97 e 10. É isso aí. E aí chegamos a 100. Nossa barra está preenchida, tudo OK, certo? Existe outra forma também de aplicar a formatação condicional. Essa outra forma eu vou aplicar na questão dos valores e no total. Até a próxima aula. Obrigado por ter assistido.